Sejam bem-vindos a mais um Teardown aqui no canal da VTR. Se você que viu o último Teardown está se perguntando por que eu estou com a mesma roupa, se eu não tenho roupas novas, estou precisando de doação, é porque a gente grava os vídeos sempre no mesmo dia, né? A gente teve a sorte de conseguir os 4 pedais para poder fazer uma sequência de Teardown. Então, damos sequência aqui a partir do último Teardown que a gente gravou, que foi da Jackson Audio, do Blom. E agora a gente está aqui com o trio da Nux, Timecore, Modcore e Drivecore. Aqui, meu palpite é de que obviamente eles têm a mesma placa, só mudando uma coisa ou outra, como por exemplo o Drivecore só tem um jack, porque é um drive, não é estéreo, mas que aqui tem basicamente a mesma placa, só mudando carcaça. E vamos descobrir qual que é a tecnologia. Se eu não me engano, esses Nux, né, foram pedais que deram muito o que falar quando foram lançados, né, esse começo assim dos pedais chineses. Eu, né, antes de começar a VTR, tentei comprar uns pedais desses, cheguei a comprar um Time Force, aquele maior, tomei uma pedrada da Receita Federal na época e, enfim, foram pedais que na verdade infelizmente queimavam muito, principalmente por acidente da galera bater, tá com o pedal conectado no board, vai desconectar, bate na carcaça aqui. Já vi muito desses pedais queimados por causa disso. Mas vamos aqui desvendar a engenharia da Nux nessa linha, que foi uma linha que fez muito sucesso, né? Abriu possibilidades para muita gente que queria ter delay, queria ter reverb, modulações, e nessa época aqui os pedais, você não tinha, as opções chinesas não estavam nesse patamar aqui, então, enfim, vamos abrir. Aqui, vou falar, a gente tem uma carcaça, parece ser de alumínio, né, injetado, então é uma carcaça personalizada da Nux. Isso aqui eu sempre falo que isso aqui é um investimento muito alto, você tem que fazer forma disso aqui, o molde. Então é um investimento alto, então não é um projeto tão genérico assim, é interessante ver isso. Eu acredito que esses caras usam processador da Texas, se eu não me engano, lembro de já ter visto algumas fotos desses pedais desmontados. Então eu creio que a gente tem a tecnologia da Texas aqui, a linha de DSP deles, tá? Oxa, faça-se a luz, muito bom. Vamos aqui abrir o primeiro e depois a gente segue abrindo os outros. Quase que a gente perde parafuso e vai pro limbo. Opa, já saiu de cara, hein? Realmente, estou certo, a gente tem processador da Texas, tá? Mas vamos primeiro aqui agora abrir os outros. Vou fazer esse montinho aqui. Só sempre reclamo da nossa organização, mas galera, o importante é que no final das contas, todos os pedais saindo aqui vivos e funcionando, tá? É isso que importa. Um detalhe, comentem se vocês gostam desse tipo de jack aqui. Olha, tá solto. Eu acho muito feio, tá? Esses jacks totalmente de ferro aqui com as pontas, em pedal, eu acho muito feio. Muito, muito feio. Quando é pedal handmade, que às vezes você tem você tem acesso só àqueles jacks até de guitarra mesmo, que a gente usa, eu até entendo. Agora um projeto assim grande eu acho muito mau gosto. Opinião minha.
Legal que esse pedal tem slot de bateria, né? Eu acho que nenhum pedal hoje em dia feito é utilizado. Olha, temos arquitetura diferente. Surpresa estou. Analog Devices. Olha. Primeiro de verdade que a gente se surpreende, hein? Então, o que temos aqui no Drive Core? Tá? Vamos fazer o nosso montinho aqui do Mod Core. Aqui a gente já tem algo bem diferente, hein, galera? Esse é um teardown que eu esperava que iam ser 3 pedais idênticos, só mudando código, mas estou surpreso, estou. Vou tirar a foot switch aqui também. Uma foot vai precisar de alicate. Cara, voa lá. 3 pedais totalmente distintos, para nossa surpresa. Então, significa o quê? Que esse teardown vai ser maior. Bom, vamos lá. Aqui, galera, no Time Core, a gente tem esse DSP da Texas. Já pesquisei sobre ele, é o 320 VC 550. DSP TMS 320 VC 550. Verificar aqui que informação a gente tem, frequência de operação. Tá, começa lá no 14, beleza. 40 bits de central aritmética. Fala a frequência de operação dele. Essa daqui no datasheet não está falando a frequência de operação dele. Enfim, sem muitas informações. Assim, obviamente, se eu ler o datasheet completo, eu vou ter mais informações. Mas de cara aqui não deu para ter muita ideia do poder de processamento desse cara.
Eu sei que é um processador mais antigo, então obviamente hoje ele já é ultrapassado, mas para a época provavelmente já era um bom DSP. A gente tem aqui memória externa, né, uma e-tron-tec, e aqui embaixo tem essa aqui que é de armazenamento, uma flash externa provavelmente, e cara, esses pedais dão muito problema nesse botão aqui, ó, de acionar. Isso aqui, já peguei vários pedais desses na época que eu fazia manutenção para trocar esses botões. Isso é um dos problemas dessa linha da Nux. Aqui, eu não vou chegar a tirar, galera, até porque são 3 pedais e, enfim, aqui do lado de cá a gente vai ter, obviamente, a interface entre a placa de cima, a placa de baixo e a placa de cima aqui, os potenciômetros, o LED, etc. Isso obviamente não está em uma única placa, porque não caberia. Então a gente tem esse cabo flat aqui fazendo essa ligação. E aqui essa linha de DSP, utilizando processadores da Texa. Aqui amplificadores de áudio, tudo, um relé para fazer True Bypass, então ele realmente era True Bypass. E aqui, ó, Timecore DSP Board VR 6.0 2012, cara, 2012. Então, temos aí pelo menos 13 anos desde o lançamento desse pedal, né? Agora, o Modcore, vamos ver talvez até a data de fabricação dele. Já é uma outra tecnologia. Aqui já estamos falando de um analog devices, tá? E muito surpreso por um pedal da mesma linha, até porque os efeitos que esses pedais faziam não é nada impossível de ser feito com aquele outro processador, né? Aqui realmente fico muito intrigado da decisão de terem projetos tão diferentes. Será que aqui eu não vou ter data de fabricação? Cara, não vou ter. Vamos pesquisar esse analog devices aqui, ó. É o BF592 KCP Z. Taxa de clock 400 MHz. Interessante. Aqui, galera, interessante que eu não vi nenhum codec, tá? Deixa eu ver aqui. Minto, a gente tem um codec aqui, desculpem. É um AKM. Tem um codec separado, né? Porque esse DSP sempre tem isso, então a gente achado estranho. E aqui também a gente tem 2. Isso que é o 2 mesmo? Tem 2 codecs aqui. Isso é intrigante. Esse pedal não tem loop. Estranho seria esse cada. Será que esse AKM ele só tem um canal? É muito estranho. O codec geralmente sempre tem 2 canais. 5358. É um codec em estéreo, como é de se esperar. Ah, pera aí. Ah, tá certo, entendi. Esse cara é um ADC e esse cara é um DAC. Então não é um codec aqui. São 2 separados. A gente tem um conversor analógico digital em um deles e um conversor digital analógico no outro, tá? Então não é um codec. Aqui a gente tem um codec que tem tudo em um só, tá? Aqui a gente pode até ver as linhas de comunicação do SAI, que é o protocolo de comunicação de áudio, BCLK, DAC-in. Beleza, interessante. Voltando aqui ao processador, ver se ele fala, mas vou só abrir rapidinho a ficha técnica dele. É um processador de alta performance da Blackfin, 400 MHz, 16-bit max, tá? Essa Blackfin era uma linha de DSP mais robusta, assim, né? Com mais poder de processamento. Tem muitos superiores a esse aqui,
mas já era já é um DSP mais avançado, assim, tá? Porque eu lembro de ter aberto outros pedais que tinham um DSPzinho mais simples, assim, da Analog Device. É um DSP mais avançado. Cara, interessante demais aqui. Eu julgo esse cara aqui tem mais poder de processamento que esse. Eu acho muito, como eu falei, é muito estranho. Pena que aqui eu não tenho um ano de fabricação, porque pode ser também essa diferença devido a ano de fabricação, tá? Mas ali a gente tem o ano, né? Que não tem o ano de fabricação, tem só Core MCU, tá? Uma pena, fico bem triste de não conseguir ver qual que é o ano de fabricação desse pedal para entender se são pedais do mesmo ano ou se a Nux mudou, né? Provavelmente. Eu aposto muito nisso, galera, porque assim, qual que é o segredo de você fazer uma linha? Somente para marcas chinesas, né, que estão focadas no volume, na redução de custo. Quando você pega aqui, vou fazer 5 modelos diferentes, Timecore, Multicore, etc, etc. É a mesma placa, só vai mudar o software. Então a placa agora, se eu for produzir 10 mil unidades de cada, vai ser 50 mil unidades. Eu vou reduzir muito o custo. Muito custo. Então eu aposto que isso aqui são pedais de anos diferentes e depois a Nux decidiu mudar. Assim, é o que faria mais sentido na minha cabeça, tá? Mas no momento aqui o que eu posso afirmar é que o Timecore tá com uma estrutura de DSP e o Multicore com outra. E aqui no Drive Core, realmente um drive analógico, tá? Capacitores, amp-ops, nada de uma chave DPDT mesmo, de clique, tá? E realmente um pedal analógico. Aqui, obviamente, temos um Tube Screamer. Enfim, não tem nada muito o que falar sobre esse pedal. Verificar se tem mais alguma coisa para ser falada aqui da parte de baixo, mais algum componente interessante. A gente tem esse carinha aqui, mas ele tá meio sujo. Deixa eu ver se com a luz eu consigo ver. Não tem outra luz solta não, né? Difícil identificar qual que é esse chip. Eu vou dizer que provavelmente algum amplificador operacional ou algo do tipo, não vou dar muito crédito para ele, tá? Porque só que o interessante é que aqui nesse pedal a gente já não vê memória, né? Aqui a gente vê bastante memória flash, memória RAM, tá? E esse cara aqui, ele tem 64 KB de L1 ROM para instruções. Memory, deixa eu ver as tabelas de memória. Esse cara não tem muita memória, cara. Assim, para efeitos, chorus, flange, phase, na verdade o que vai usar a memória aqui, mais memória RAM, é chorus, flange, rotário, univibe, vibrato. Provavelmente só a memória do próprio DSP aqui já serviu para poder fazer o que tinha que ser feito. Ou esse carinha aqui também, RT. RT8267, será que é isso? RT8267? Se não for, RT8267, datasheet. Regulador de tensão, então nada de relacionado à memória. Regulador de tensão, galera, nada demais. Então, é isso. Temos 3 pedais
da Nux, pedais que abriram muitas portas para os pedais chineses no mercado brasileiro, tá? Eu esperava que fosse tudo a mesma coisa, mas não é. Pode ser por ano diferente de fabricação, pode ser, ou realmente porque talvez aqui você tinha muita memória, e enfim, não tenho muito saber, porque não estou lá na Nux para saber. Mas esse foi o teardown dos pedais da Nux, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de comentar aqui o que vocês acharam, alguma curiosidade, alguma coisa que eu deixei passar despercebido. Manda esse vídeo para um amigo seu. E se inscreva no canal, dá joinha e a gente se vê no próximo teardown. Valeu!